Beleza, pessoal, voltamos aqui para mais uma aula aqui no Matemática Fácil. Vamos começar hoje uma introdução ao conceito de conjuntos. Beleza? Vamos aqui? Estudando conjuntos. Ao obter coleções de objetos classificados a partir de certa característica, estamos formando conjuntos. Ou seja, não existe uma definição propriamente dita do que é conjunto. O que é conjunto? Qualquer agrupamento de coisas, objetos, materiais, pode ser dia da semana, meses do ano. Mas a gente sabe que matemática a gente vai falar dos números, mas para ter uma ideia de conjuntos, é qualquer agrupamento de coisas, objetos, coleções de alguma coisa. Vamos aqui, primeiramente, os animais, os animais vertebrados, que são aqueles que possuem a vértebra, uma vértebra, crânio, Por exemplo, podem ser divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Saindo um pouco aqui na matemática, só para a gente ter uma ideia de conjunto, Depois nós vamos, é claro, voltar para a matemática. Cada uma dessas classes de animais forma um conjunto, beleza? Vamos ver cada uma delas separada aqui. Vertebrados, os vertebrados são aqueles animais que possuem a vértebra, possui crânio, Vamos aqui. Os vertebrados estão classificados no subfilo vértebra do filo Chordata, Esse grupo é considerado grande e diversificado, e nele todos os animais possuem crânio, e a maioria possui vértebras que formam a coluna vertebral. Beleza? Vamos lá. Temos aqui os mamíferos. Os mamíferos possuem sangue quente, As fêmeas têm glândulas mamárias com as quais amamentam os filhotes. Beleza? Vamos adiante. Peixes. Uma das principais características dos peixes é a respiração por brânquias. Vamos lá? Aves. Uma característica exclusiva das aves é possuir penas. Elas revestem e isolam o corpo, possibilitando a regulação da temperatura e auxiliando no voo. Próximo. Anfíbios. A maioria das espécies de anfíbios vivem parcialmente na água e na terra. Esses animais, em geral, são predadores de insetos e outros invertebrados. Vamos lá. E agora, répteis. Acredita-se que os répteis foram os primeiros vertebrados a adaptar-se à vida em lugares secos, no ambiente terrestre. Beleza? Nós vimos esses grupos de vertebrados só para a gente ter ideia como eles se dividem, o que é conjunto. E agora nós vamos falar um pouquinho agora da matemática, só para a gente ter uma ideia aqui desses conjuntos. Beleza? Agora, na matemática, vamos aqui, Na matemática, a ideia de conjunto é fundamental e está presente em diversos conceitos. Podemos formar conjuntos a partir de objetos de diferentes naturezas, tais como pessoas e números.
cada objeto de um conjunto é denominado elemento do conjunto, né? De maneira geral, os conjuntos são nomeados com letras maiúsculas. Então, olha, você vai nomear um conjunto com letra maiúscula, A, B, C, né? Aí tem várias maneiras de representar. Exemplo aqui, conjunto das vogais do nosso alfabeto. Tem aqui a letra A, né? Igual, aí chave, A, E, I, O, as vogais. Conjunto dos continentes. B maiúsculo igual a palavra-chave, África, América, Ásia, Europa e Oceania. Beleza? Conjunto dos números pares positivos menores que 100. Aí ele chamou aqui C, ó, pares positivos menores que 100. Aí 2, 4, 6, 8, né? 10, aí botou a reticência aqui. 96, 98, menores que 100. Conjunto dos números primos. O que são os primos? Aqueles que só possuem dois divisores, né? O número 1 e ele mesmo. Aqui. 2, 3, 5, 7, 11 e reticência para mostrar que é infinito, tá? O que diz aqui, a observação aqui, ó. No conjunto C, as reticências indicam que entre os elementos 10 e 96 há outros elementos. Já o conjunto D, as reticências indicam que há no conjunto outros elementos maiores que 11. Nos exemplos acima, os elementos do conjunto são apresentados entre chaves e separados por uma vírgula, certo? No caso de números de forma decimal, por exemplo, quando vai ter 2,5, aí você vai ter que botar um ponto e vírgula, né, para não misturar aqui com a vírgula. Usaremos ponto e vírgula, para não confundir com a vírgula, que separa as casas decimais de cada número. Entre os exemplos A, B e C, são conjuntos finitos, conjuntos que têm fim, né? Pois possui uma quantidade finita de elementos. Já o conjunto D é um conjunto infinito, pois possui uma infinidade de elementos. Beleza até aí? Vamos lá? Vamos prosseguir? Os elementos de um conjunto também podem ser apresentados pela condição que eles os definem, denominada de lei de formação do conjunto. Então, em vez de você colocar todos os elementos do conjunto, você vai falar uma característica, né, uma lei de formação. Por exemplo, o conjunto E aqui, ó, x barra x, que a gente lê x tal que x, né? É um número ímpar maior que 6 e menor que 17. Então aqui ele não botou os números, botou o que? Uma característica desse conjunto, né? Tá certo? Ó. X tal que x é um número ímpar maior que 6 e menor que 17. Beleza? O conjunto também pode ser indicado por meio de uma figura chamada diagrama de Venn, que é esse diagrama aqui, esse diagrama aqui. Observe o conjunto E representado no diagrama de Venn ao lado. Então aqui tem uma característica, aqui ele botou os números ímpares tal que maior que 6 e menor que 17. Ele botou aqui, 7, 9, 11, 13 e 15. Tá aqui uma outra forma de escrever esse mesmo conjunto aqui. Aqui está entre chaves e uma característica, né? E aqui está o diagrama de Venn e os seus elementos.
Quando um objeto é elemento de um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. De maneira semelhante, quando ele não é elemento do conjunto, dizemos que não pertence ao conjunto. Em relação ao conjunto E, por exemplo, temos que 7 pertence ao E, né? Então usa esse símbolozinho aqui de pertence. 8 não pertence a E, então usa esse símbolozinho aqui, né? Em relação ao conjunto E, temos também que 9 pertence a E, né? 11 pertence a E, 13 pertence a E e 15 pertence a E. Beleza? Podemos indicar outra coisa aqui, olha. Quantidade de elementos. Podemos indicar o número de elementos do conjunto E por N. Quer dizer, o número de elementos de E. Neste caso, o número de elementos de E tem quantos? 5. 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos adiante. Igualdade. Dois conjuntos serão iguais, dois conjuntos A e B são iguais quando eles têm os mesmos elementos. E indicamos essa igualdade por simplesmente A igual a B. O conjunto A, temos x tal que x, é um número inteiro maior que menos 2 e menor ou igual a 4. E B é menos 1, menos 0, 1, 2, 3 e 4. Tem os mesmos elementos. Apesar de estar escrito de forma diferente, né, ele tem os mesmos elementos. Aqui está uma característica e aqui está seus elementos. Mas observando que eles são iguais. Assim os conjuntos A e B são iguais. Ou seja, A igual a B. De maneira semelhante, dois conjuntos C e D são diferentes, ou seja, não são iguais, quando algum elemento de um dos conjuntos não é elemento do outro. Indicamos essa desigualdade por C diferente de D. Esses conjuntos aqui, ó, por exemplo, C, 1, 3, 5, 7 e 9 e D, 1, 2, 3, 5, 7 e 9. São diferentes. Por que são diferentes? Pois o 2 pertence a D e 2 não pertence a C. Portanto, eles vão ser iguais? Não, eles vão ser o que? C vai ser o que? Diferente de D. Conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. Vamos ver o que é que são isso aqui. A seguir estão apresentando alguns conjuntos que possuem características especiais. Conjunto unitário. O conjunto A, que tem um único elemento, é chamado de conjunto unitário. Assim, o número de elementos de A é 1. Os conjuntos A, 7. X tal que x é um número primo e par. São exemplos de conjuntos unitários. Beleza? Conjunto vazio. Dizemos que A é um conjunto vazio quando ele não tem elemento algum. Assim, o número de elementos de A vai ser o que? 0. 0 elemento. Podemos indicar um conjunto vazio por... Agora a indicação de conjunto vazio é assim, né? E também pode ser duas chavinhas vazias, né? O conjunto x tal que x é um número ímpar divisível por 2 é vazio. Por quê? Porque não existe um número ímpar
que seja dividido por 2. Então, A é assim, né? Conjunto vazio. Ou A escrito assim. Pois não existe número ímpar que seja dividido por 2. Beleza? Conjunto universo. Chamamos de conjunto universo e indicamos pela letra U, né, o conjunto mais amplo que pode ser considerado em uma determinada situação. Ou seja, aquele ao qual pertence todos os elementos relacionados ao estudo, mesmo que não seja expresso, né? É importante que fique bem estabelecido o conjunto universo em cada situação. Veja bem, a equação x ao quadrado igual a 4, por exemplo, é apenas, ou seja, a solução é apenas o número 2 se o conjunto universo considerado for os números naturais. Agora, se o conjunto universo considerado for os números inteiros, né, vai ter outra solução, vai ter 2 e vai ter também menos 2. Entendeu? E o conjunto universo é o conjunto amplo, é o conjunto que possui todas as possibilidades de uma determinada situação. Neste caso aqui, se o conjunto universo for os naturais, a solução será apenas o número 2, que 2 ao quadrado, 4. Agora, se o conjunto universo for os números inteiros, a solução vai ser 2 e menos 2. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.